Olá, bem-vindos à nossa última aula do curso de Biologia e Diversidade Vegetal. A gente até agora esteve olhando bastante a diversidade das plantas, né? Desses organismos que são capazes de realizar fotossíntese pela presença de plastídeos obtidos por endossimbiose primária. Então, hoje nós vamos finalizar o nosso curso olhando principalmente para essa característica aí das plantas, que é a capacidade, então, de realizar fotossíntese. As plantas, por conta disso, são as principais produtoras de oxigênio, esse gás que é o principal responsável pela vida na Terra, né? Então, grande parte da diversidade de organismos que ocorre na Terra atualmente necessita de oxigênio, que é produzido pelas plantas. Além disso, as plantas também são produtores primários, são elas que provêm os demais organismos com os carboidratos e outras substâncias necessárias aí, suas moléculas necessárias para que esses organismos desenvolvam seus tecidos, desenvolvam seus corpos, existam, se alimentem aí na face da Terra, né? Então as plantas estão ali na base da pirâmide alimentar e que vai chegando aí a diferentes níveis tróficos. E, obviamente, né, tanto o oxigênio quanto as moléculas de açúcar, de carboidratos e outras são produzidas a partir, em última instância, a partir da fotossíntese que é realizada nos cloroplastos destas plantas. Na verdade, não só nos cloroplastos, né, nos plastídeos dessas plantas, mas a gente vai focar aqui principalmente nos cloroplastos das plantas verdes. Tá? E só lembrando, então, essas organelas elas são compostas por uma membrana envoltória e por um estroma, que é uma região interna a esta membrana, como se fosse o citoplasma dessas organelas. E dentro desse estroma a gente vai ter um grande número de membranas que são os tilacoides. Em regiões super específicas, esses tilacoides vão estar empilhados numa estrutura que a gente chama de grânulo, né? Então, o conjunto de grânulo a gente chama de grana. E essa morfologia dos tilacoides é super importante para a gente entender como é que funciona a fotossíntese, especialmente porque diferentes etapas da fotossíntese ocorrem em diferentes partes dos tilacoides. Então, parte dela ocorre nas membranas e parte delas ocorre nos grânulos. E ocorrem graças à diferença na distribuição de alguns complexos proteicos na membrana desses tilacoides. Então, notem aqui, a gente tem essas formas geométricas aqui ilustrando esses diferentes complexos proteicos. A gente tem uma diversidade de formas associada à parte mais externa do grânulo e também aos tilacoides, e outros complexos aqui mais relacionados à região aqui do grânulo. E esses complexos proteicos são principalmente quatro: o fotossistema 1 e 2. Importante deixar claro aqui que o fotossistema 1 e 2 tem esse nome devido à ordem que eles foram descobertos, não com o funcionamento deles nesse sistema, tá? Só para vocês não confundirem, acharem que tipo, o fotossistema 1 funciona, depois o fotossistema 2. Na verdade, o fotossistema 2 é que transfere algumas moléculas aí para o fotossistema 1, como a gente vai ver daqui a pouco. E elas incluem também o citocromo B e a ATP sintase, que é uma molécula muito importante. Então, esses complexos proteicos vão ser capazes de pegar a energia luminosa e transformarem elas, em última instância, em moléculas de energia, como a gente vai ver daqui a pouco. E só lembrando mais uma vez, né, esse contexto aqui a gente está trabalhando dentro das plantas verdes. As glaucófitas e algas vermelhas, que também são plantas, funcionam de uma maneira um pouco diferente. Enfim, esses complexos vão, como eu disse, utilizar a luz para produzir moléculas de energia química, né? Isso é feito porque a luz ela apresenta algumas características, e especialmente o fato dela ser uma radiação eletromagnética. Então, por ser um tipo de radiação eletromagnética, a luz apresenta uma característica que é ser uma onda que tem diferentes frequências e diferentes comprimentos, né? E as variações aí na onda luminosa é o que dão para a gente o espectro, as diferentes faixas de energia aí da luz. Então, a gente vai trabalhar principalmente nesse contexto aqui da luz visível, que é o que é relevante
para entender a fotossíntese. Uma outra característica aí da luz é que ela funciona como uma partícula, né? Uma partícula que vai carregar essa energia eletromagnética. Então, o que as plantas fazem? Elas vão utilizar pigmentos, principalmente a clorofila e carotenoides, como a gente vai ver daqui a pouco, para absorver faixas específicas desse espectro, então onde fez comprimento de onda específico, vão refletir os demais faixas de comprimento de onda e a energia que está contida nessas moléculas, nesses fótons vai ser transferida para esses pigmentos. Então, como eu comentei, a gente tem a clorofila A, a clorofila B e os carotenoides fazendo parte aí dessa relação. Na verdade, principalmente a clorofila A e a clorofila B, né? Os carotenoides são outro tipo de pigmentos aí que a gente tem nas plantas, que a gente não vai ver em detalhe agora. Notem então que, interessantemente, a gente tem aqui essa faixa em verde escuro referente aos comprimentos de ondas em que a clorofila A consegue trabalhar. Então, qualquer faixa de luz que estiver aqui abaixo dos 480, mais ou menos, nanômetros, até uns 400, vai ser absorvida por esses pigmentos. E também a luminosidade que está acima de 600 nanômetros e abaixo de 700. Vamos lembrar que as plantas verdes têm também a clorofila B, que expande um pouco o espectro de luz que pode ser capturado na fotossíntese, né? Então a gente expande aqui essa faixa para a região entre os 450 e 550 nanômetros e também um pouco abaixo dos 650. Então as plantas vão ser capazes de usar essas frequências aí da energia luminosa para realizar a fotossíntese. E isso mediado através então desses complexos proteicos. E em primeiro lugar nós vamos ver como funciona o fotossistema 1 e 2, que são esses complexos capazes de capturar a energia luminosa e, através dessa energia contida nesses fótons, gerar um fluxo de elétrons. Então, isso aqui é um ponto super importante, a gente vai ver agora. As plantas, em primeira instância, capturam fóton e formam um fluxo de elétrons entre as membranas dos tilacoides. Vamos ver como isso funciona. Olhando primeiro para a estrutura do fotossistema. Então, os fotossistemas eles têm dois componentes. Um componente que a gente chama de complexo antena, que vai funcionar como uma antena capturando a energia luminosa dos fótons. E um centro de reação, que é onde vai ser iniciado esse fluxo de elétrons, né? Então, ela vai transferir elétrons do exterior do tilacoide para o interior do tilacoide. Então, o que acontece? A gente tem esses pigmentos aqui no complexo antena, né? Tanto a clorofila, os carotenoides, eles vão absorver a energia luminosa e vão transferindo para ressonância. Então, uma molécula de pigmento recebe isso, ela entra em ressonância por conta dessa vibração da energia luminosa e vai transferindo essa energia para outras moléculas de pigmento, até que ela chega no centro de reação. E aqui no centro de reação, a gente vai ter uma molécula especial de clorofila, a clorofila A, que ela vai ser responsável por transferir essa energia na forma de um elétron para uma outra molécula que vai receber esse elétron. É importante entender que existe uma variação nas moléculas de clorofila que estão no centro de reação do fotossistema 1 e do fotossistema 2. No fotossistema 2, a gente tem uma clorofila AP680, e no fotossistema 1, a clorofila AP700. E elas vão conseguir fazer coisas um pouco diferentes. Vamos lá olhar como que trabalha a clorofila AP680. Então, voltando, a gente tem aqui um fóton que vai chegar no complexo antena, vai ser transferido aqui, a energia desse fóton vai ser transferida para os diferentes pigmentos, até chegar aqui nessa molécula P680, clorofila AP680. E ela vai transferir esse elétron para um aceptor de elétrons, para uma outra molécula capaz de receber. Ela vai ficar. Desculpa, vamos voltar aqui. Vai receber esse fóton, vai transferir para as diferentes moléculas de pigmento que vão transferir essa energia para a clorofila P680. E essa clorofila vai fazer uma coisa interessante, que é promover a hidrólise da água, que está no interior aí do tilacoide. Ao promover a hidrólise da água, o que ela faz é quebrar ela em moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio.
certo? E isso vai acabar liberando um elétron que vai ser transmitido por essa clorofila para uma outra proteína capaz de receber esse elétron dentro aqui do centro de reação. E vai deixar aqui, então, dentro do espaço do tilacoide, esses íons de hidrogênio e moléculas de oxigênio. Então, o centro de reação ele vai promover a quebra da molécula de água, formando oxigênio e hidrogênio e elétrons. Então, esses elétrons que vão ser liberados da hidrólise da água e transferidos para o centro de reação. Obviamente, a cada fóton vai gerar uma molécula de oxigênio, 2 moléculas de hidrogênio e 2 elétrons. Mas a cada 4 fótons que são capturados e fazem parte dessas reações dentro do fotossistema 2, vão gerar uma molécula de gás oxigênio, 4 íons de hidrogênio que vão ficar dissolvidos no espaço aqui interno do tilacoide e 4 elétrons que vão ser capturados pelo centro de reação. Então, a ação do fotossistema 2 e a hidrólise da água é o que faz com que as plantas, com que esses cloroplastos produzam oxigênio. Então, o oxigênio que as plantas produzem, que nós precisamos, eles vêm a partir da quebra de moléculas de água pelo fotossistema 2, através da energia que é capturada dos fótons. Muito bem. Então, além de produzir oxigênio, a ação do fotossistema 2 também vai aumentar e muito a quantidade de íons de hidrogênio dentro dos tilacoides. Isso é muito importante porque, lembra, a gente falou que os cloroplastos são capazes de capturar energia luminosa e produzir esse fluxo de íons de hidrogênio. Antes da gente focar mais aí nesse fluxo de hidrogênio, vamos voltar então para ver o que está acontecendo com esse elétron que foi retirado da água. Então, o centro de reação, que tem essa molécula P680, essa clorofila P680, vai acabar transferindo esses elétrons para uma outra molécula, uma quinona, no caso uma plastoquinona, que é capaz de receber esses elétrons e quando ela transfere esses elétrons para uma molécula seguinte, ela promove o quê? A entrada de mais íons de hidrogênio para dentro do tilacoide. Então, ao receber esse elétron, essa molécula é capaz de promover um fluxo de elétrons do exterior do tilacoide para dentro do interior do tilacoide, aumentando ainda mais a concentração de íons de hidrogênio dentro do tilacoide. E isso quando ela transfere esse elétron que ela recebeu do fotossistema para o citocromo B, uma outra molécula aí que faz parte desses complexos proteicos aí que estão distribuídos nas membranas dos tilacoides. Muito bem, esses elétrons que o citocromo recebeu vão continuar sendo transferidos, dessa vez para uma plastocianina, tá? Essa molécula que vai estar aqui associada ao fotossistema 1. Então a gente está chegando aqui no saímos do fotossistema 2, que produziu esses elétrons, passou aí para a plastoquinona, que transferiu eles para o citocromo. Durante esse processo, íons de hidrogênio entraram dentro do tilacoide. O citocromo passa esses elétrons para a plastocianina, que vai entregar eles para o fotossistema 1. E o que acontece ali é que esse fotossistema 1 pode transferir esses elétrons aqui para um outro aceptor de elétrons, e também, de maneira análoga ao fotossistema 2, pode também produzir mais elétrons através da absorção de fótons. Certo? Então, ele vai pegar esses fótons através dos pigmentos, passar por essa molécula que vai aumentar esse fluxo de elétrons aqui e também vai receber esses elétrons que vieram, em última instância, lá do fotossistema 2. E ao transferir esses elétrons aqui para uma outra molécula, super específica, aqui a gente não vai entrar em detalhes sobre essa molécula aqui, esses elétrons vão promover a redução aqui de uma molécula que está fora dos tilacoides, que é o NADP. Então, vão fazer com que íons de hidrogênio que estejam aqui para fora dos tilacoides se liguem a essa molécula de NADP, formando NADPH. Então, esses elétrons
no fotossistema 1 vão ser utilizados para promover a produção dessa molécula aqui, o NADPH. Então, basicamente, a união do fotossistema 2 e o fotossistema 1 fizeram é tirar elétrons da água e jogar eles aqui para formar NADPH. Notem uma coisa interessante, quando essa reação ocorre, a gente acaba utilizando esses íons de hidrogênio que estão fora dos tilacoides. Então, o fotossistema 2 faz com que entrem íons, aumenta a quantidade de íons de hidrogênio dentro dos tilacoides. Quando ele transfere esses elétrons para a plastoquinona joga íons de hidrogênio para dentro do tilacoide, aumentando mais a concentração de íons dentro do tilacoide. E aqui a formação do NADPH diminui a quantidade de íons fora dos tilacoides. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente tem aqui que está sendo criado um gradiente, né, que a gente tem menos hidrogênio fora dos tilacoides do que dentro dos tilacoides. Isso vai permitir a ação da ATP sintase, esse complexo aí proteico que também está na membrana dos tilacoides. E o que acontece é que os hidrogênios que estão concentrados dentro dos tilacoides vão atravessar a ATP sintase para sair aqui para fora dos tilacoides, e o movimento desses íons através da ATP sintase vai gerar vai mudar a conformação desse complexo proteico, e isso vai promover a união de um fosfato inorgânico com uma molécula de adenosina difosfato, um ADP, formando uma molécula de ATP, que é uma molécula de energia. Toda vez que as células precisam de energia química para fazer alguma reação, elas pegam uma molécula de ATP, quebram essa molécula em ADP mais fosfato, e isso libera energia para promover as reações químicas dentro das células. Então, essa ATP, essa moeda de energia, essa molécula que permite as células realizarem reações químicas. E é muito legal porque essa ATP sintase, ela funciona muito similarmente a uma hidrelétrica, né? Então, na hidrelétrica a gente tem ali um reservatório cheio de água. Esse reservatório cheio de água exerce uma pressão ali sobre a barreira, né? Que é passar, tem a força, peso da água que é passar pela barreira, só que ela não impede, essa barreira, a barragem não permite com que isso aconteça, exceto no lugar onde a gente tem uma turbina. Então a água vai passar por essa turbina, fazer com que essa turbina gire, e o movimento dessa turbina produz energia elétrica. Aqui a gente tem uma situação que é análoga, em que o fluxo de elétrons que estão acumulados dentro dos tilacoides, através dessa bobina aí, que é a ATP sintase, vai gerar essas moléculas de energia, que são o ATP. Muito bem, então esse fenômeno aí que a gente chama de fotofosforilação, ou seja, a fosforilação, a adição de uma molécula de fosfato inorgânico a uma molécula de ADP, ela ocorre através desse fluxo de elétrons que é gerado a partir do uso da energia luminosa por esses complexos proteicos que ficam aí nas membranas dos tilacoides. Certo? Então isso que pode ser resumido nessa reação aqui, e que diz para a gente que duas moléculas de água, mais duas moléculas de NADP, mais duas moléculas de ADP, mais dois fosfatos inorgânicos, permitem a produção de duas moléculas de NADPH, que é um cofator, a gente vai ser utilizado em outras reações que a gente vai ver daqui a pouco, mais duas moléculas de energia, mais uma molécula de oxigênio, que vai ser liberado pelas plantas e que nós podemos usar para respirar. Vale lembrar também que as plantas também respiram, tá? Elas têm também mitocôndrias, fazem respiração, como todos nós. Muito bem, uma coisa interessante que é bom de falar sobre o fotossistema 1 é que ele pode funcionar sem produzir pode funcionar de uma maneira cíclica, em que ele não vai transferir o elétron dele para esse outro complexo proteico que estava na membrana aqui e que vai promover a formação de NADPH.
né? Então, o que acontece é que os elétrons que estão na clorofila, essa clorofila vai acabar transferindo eles para o citocromo B de volta, que passa para a plastocianina, que volta para ele. Então, fica ocorrendo esse ciclo aqui de movimentação do elétron entre o fotossistema 1 e o citocromo B, que acaba aumentando esse fluxo de íons de hidrogênio para dentro do tilacoide e que, em última instância, vão levar à produção de ATP, mas que não vão produzir NADPH e nem oxigênio, né? Porque é como se o fotossistema 1 estivesse funcionando sem a participação do fotossistema 2. Isso é o que a gente chama de fotofosforilação cíclica, diferente da fotofosforilação completa, que envolve também o fotossistema 2, ele que vai trazer esses elétrons aqui para o fotossistema 1, além da luz.